Quarto tipo de serviço. Aí está relacionado à parte estratégica do negócio. Muitas vezes o dono da empresa, ele não fez um MBA, ele não é um empreendedor, ele não tem uma formação específica, né? Uma faculdade, uma pós-graduação sobre gestão de empresa, gestão de negócio. E ele simplesmente abriu um negócio e ele começou a crescer, tá? E agora ele não consegue muito bem dirigir essa empresa. Então, você pode vender o serviço de fazer um planejamento estratégico para a empresa. Muitas empresas não têm planejamento estratégico. Então, dentro do planejamento estratégico, né, construir, elaborar junto com a alta direção, com o dono, com o sócio, com a direção, com os gerentes, diretores, contexto da organização, onde a empresa está, para onde ela vai, qual a missão, visão, valores, política, quais são as forças e fraquezas da empresa, quais são as ameaças e oportunidades do mercado lá fora, onde a empresa está situada, o que tem aqui ao nosso redor, seja internamente dentro da empresa ou fora, e para onde ela quer ir e como ela vai fazer para chegar lá. Então, definir, uma vez que se faz toda a identificação do contexto da organização, definir objetivos e metas para a empresa, onde ela quer chegar, onde ela quer ir. Então, objetivos e metas podem ser estratégicas, táticos e operacionais. Estratégicos gerais do negócio, táticos a nível gerencial, operacionais a nível de individual, de operação. Então, definir os objetivos e metas da empresa. Onde a empresa está hoje? Onde ela quer chegar daqui a um ano? Onde ela quer estar? Em que patamar? Quanto ela quer vender? Quanto ela quer faturar? Quanto ela quer ter de lucro? Quanto ela quer aumentar o nicho de mercado? Quantos novos clientes ela quer ter? Que mercado ela vai explorar? Ela vai ter um mix novo de produtos? Quantos produtos ela tem? Será que esse produto ainda atende a necessidade do cliente? Porque os grupos consumidores vão mudando. Os grupos consumidores permanecem, mas as necessidades dos grupos consumidores vai mudando. E às vezes o produto que ele não tem mudança, inovação, melhoria, ele fica obsoleto para o consumidor. Então tudo isso entra dentro do planejamento estratégico. Gestão de riscos do negócio. Uma vez que a gente fez o mapeamento das forças, as fraquezas, as ameaças e oportunidades, quais são os riscos e oportunidades que podem impedir da empresa atender os seus objetivos, tá? Existe toda uma metodologia para fazer isso. Isso é um serviço que a gente pode vender para a empresa, tá certo? Fazer o acompanhamento dos objetivos e metas. Uma vez que fez todo esse trabalho, definir objetivos e metas, determinar uma sistemática de mensalmente analisar e monitorar esses resultados. Qual tipo de cliente também? Qualquer empresa, mas normalmente pequena empresa, MEI não vai contratar esse serviço. É dificilmente MEI contrata esse serviço, mas pequena empresa contrata esse tipo de serviço. Média empresa nem se fala, então, também. Grande empresa normalmente já vai ter isso documentado, já vai fazer isso na prática, tá? Mas aquelas, principalmente as pequenas empresas e tudo que é nicho de mercado, tá? Porque assim, é bem comum que a gente vê uma empresa que nasceu na garagem, no fundo de quintal, de repente ela ficou grande, tá? Eu tenho um cliente, hoje é grande cliente, tá? Tem inclusive certificação ISO 9000, né? Atende o polo petroquímico. Nasceu no fundo de quintal e na época, há 24 anos atrás, só tinha 3 empresas que fabricavam esse produto no Brasil. Hoje tem 30, 40, 50. E qual é o diferencial que ele precisa ter? Ele nasceu pequenininho, mas ele foi crescendo e o momento que a empresa vai crescendo, ela precisa ter um modelo de gestão para continuar crescendo e administrando todas as exigências que os novos clientes estão trazendo, todas essas demandas que o mercado está trazendo. Às vezes até a concorrência faz com que a empresa precisa melhorar, senão ela vai ficar obsoleta, né? Então, sim, um planejamento estratégico, por exemplo, para o comércio, você pode conseguir vender um planejamento estratégico para o comércio, empresas do comércio, não é só para a indústria, não. Empresas do comércio, seja de serviço, até uma escola faz planejamento estratégico, um hospital faz um planejamento estratégico. Qualquer instituição, eu sou voluntária de uma ONG e a gente está elaborando o planejamento estratégico da ONG, gente. Você sabia que tem ONG com certificação ISO 9000? Tem Câmara de Vereadores que tem certificação ISO 9000. Então, existe mercado, existe muitas demandas, né? E às vezes a gente precisa entender a necessidade do cliente para ofertar aquele serviço que a gente pode entregar para eles. Vamos para agora o quinto serviço, tá? O quinto serviço são auditorias
auditorias internas. Muitas vezes a empresa ela não tem auditores internos e ela contrata um auditor, consultor, para fazer essas auditorias internas em seu nome, né? Também pode contratar um auditor para fazer auditorias de fornecedor. Isso é bem comum também, tá? Então, são tipos de serviços que você também pode vender. Se você tem a formação de auditor interno, você tem condição de prestar esse serviço de auditoria interna. Você tem a formação de auditor interno. Se é um auditor interno, você pode vender esse serviço, sim. Eu fiz muitas auditorias internas dentro da empresa. E aí, depois eu fui fazer o curso de auditor líder. Então, claro, ele me capacitou muito mais para fazer auditorias dos meus clientes. Mas às vezes você pode começar sem ter um curso de auditor líder e depois, se você vai fazendo auditorias internas para o seu cliente, chega um momento que você vai se qualificar para fazer um curso de auditor líder, até para entregar mais valor nas auditorias que você faz. Então, você elabora um plano de auditoria, você conduz a auditoria, você elabora o relatório de auditoria, entrega isso para o cliente. Auditoria de que norma? Diferente. Se a tua qualificação é auditor interno da ISO 9001, você pode vender esse serviço de auditoria interna nas normas ISO 9001. Se você tem o curso de formação de auditores ISO 14001, você pode vender o serviço de auditorias internas na norma ISO 14001 em sistemas de gestão ambiental. Pode ser em saúde e segurança, pode ser na norma de alimentos, a norma que você for qualificado, tá? E às vezes a empresa contrata um auditor para fazer uma auditoria dos requisitos internos da própria organização. Também acontece. Então você vai entender quais são os requisitos internos da organização e você vai fazer essa auditoria através de um checklist. Eu tenho cliente que, além das auditorias que a gente faz da ISO 9000, da ISO 14000, eles têm auditoria do grupo, tá? Auditoria do grupo, que é um grupo multinacional, então eles têm auditorias de saúde e segurança, dos requisitos internos, auditoria 14001, dos requisitos internos, viu, gente? Então pode acontecer também. Para quem se aplica esse tipo de serviço? Quem nos contrata para fazer auditoria? Normalmente empresa de médio porte, grande porte ou excepcional porte, tá? Empresa pequena geralmente não, tá bom? No próprio LinkedIn, não sei como está o seu posicionamento lá, sua página, seu perfil dentro do LinkedIn, mas já recebi várias solicitações de fazer auditorias freelance, empresas ou então empresas de consultoria que querem contratar consultores independentes para fazer auditorias freelance, tá? Então existe às vezes a demanda lá no digital para você fazer auditorias online, tá? Então fique ligado, tá? Nem tudo é só auditoria presencial. Depois da pandemia se tornou assim bem habitual fazer auditorias remotas, tá? Preciso ter inglês, professora. Normalmente, uma empresa multinacional, talvez se te contratar para fazer algum serviço, é que você precisa falar com pessoas que estão no exterior, ou então, se você for trabalhar como CLT numa empresa que é um grupo multinacional, aí você precisa inglês, senão não. Você trabalhar como consultora da qualidade, eu trabalho há 9 anos, nunca foi exigido inglês para mim, tá? E eu trabalho para serviço em empresa que é grupo multinacional. Eu já perdi vagas de CLT porque eu não tinha inglês, tá? Como CLT. Mas como consultora da qualidade, eu nunca deixei de atender uma demanda existente por não ter inglês, tá? Então, não é comum que, a não ser que você vai prestar serviço para uma empresa fora do país. Porque se você vai prestar serviço aqui dentro do Brasil, você vai fazer a auditoria toda em português. Talvez você precisa traduzir o relatório para o inglês. Às vezes é o máximo que tu precisa fazer. Eu nunca passei por isso, tá? Como permanecer com serviços no cliente mais tempo, quando você é contratado uma vez para fazer uma auditoria interna, né? Você já faz um planejamento de fazer auditorias anuais, treinamento de formação de auditores, você pode auxiliar, fazer um trabalho de consultoria para auxiliar, para também fazer as tratativas das não conformidades da própria auditoria, tá? Então, é a forma de você ficar com demandas daquele cliente, não fazer só um trabalho pontual. E com isso, você aumenta o seu faturamento, aumenta a tua atuação, tá bom? Então,
auditorias internas, né? Que pode ser auditorias internas para sistema de gestão, auditorias em fornecedores. E também, ó, se você tiver um curso de auditor líder, você pode se qualificar para ser um auditor de organismo de acreditação, tá? Por exemplo, prestar serviço para um Boreal Veritas, um BSI, que são os organismos de certificação. Eles hoje não têm funcionários, eles contratam PJs, tá? Só que aí você precisa ter o curso de auditor líder, tá bom?